Oi, gente, bom dia para todos. Bem-vindo. Meu nome é Débora Crepaldi Ramos. Eu sou enfermeira com pós-graduação em enfermagem do trabalho e saúde ocupacional. Tenho também mestrado em seguridade no trabalho, tá? Dou as bem-vindas a todos vocês a nome da Câmara Latino-Americana de Segurança e Saúde do Trabalho. A gente vai dar continuidade no curso de ergonomia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia humana aplicada ao trabalho, tá? Bom, para compreender um pouco melhor sobre o que é metabolismo muscular, vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre, explicando um pouquinho sobre o metabolismo muscular. Agora vamos falar do tecido muscular. É importante que a gente lembre que tecido muscular não é músculo. O músculo é o resultado do conjunto de várias células formadoras do tecido muscular. Bem, e como é que se chama a célula que forma o tecido muscular? Neste caso, ela tem um nomezinho especial, ela se chama fibra. Então, a célula que forma o tecido muscular tem a nomenclatura de fibra. Existem 3 fibras musculares. A que nós chamamos de fibra muscular esquelética, a que nós chamamos de fibra lisa e a que nós chamamos de fibra cardíaca, que ela também é estriada, só que ela tem uma funçãozinha que na realidade é o somatório das outras duas. Vamos começar a olhar cada uma delas em separado. Primeiro o conjunto e depois isoladamente. Vamos lá. A fibra estriada esquelética forma o tecido muscular estriado esquelético. Por que o nome esquelético? Porque ele está ligado à nossa movimentação. Ele é importante para que nós possamos falar, para que nós possamos andar. Toda a função voluntária. Então, para que nós possamos exercer uma função voluntária, o nosso cérebro dará uma ordem para a musculatura estriada esquelética. Então, todas as funções, andar, falar, que dependem da nossa vontade, serão executadas por ela. E por que estriada? Porque nós vamos ver que a arrumação das proteínas formadoras da fibra vão permitir o aparecimento de estrias, faixas claras e faixas escuras. Daí a nomenclatura estriada. A fibra estriada, reparem, ela tem um aspecto cilíndrico. Ela é polinucleada, tem mais de um núcleo. Lembre-se que nós estamos falando de célula. Fibra é sinônimo de célula. Já na fibra lisa, o tecido é fusiforme. As células têm ponta, são mononucleadas. Olha a grande diferença que existe. Por quê? Porque a arrumação de proteínas já não obedece a uma simetria que nem a estriada. Só que o nosso organismo foi muito sábio. Ele pegou a capacidade da fibra estriada esquelética em se contrair de maneira rápida e juntou a uma característica da lisa, que é não depender do nosso cérebro. A estrutura lisa, ela independe da nossa vontade. Ela é formada, olha aqui, ó, ela forma o estômago, ela forma toda a área gastrointestinal, onde nós não pensamos para que ela funcione. O funcionamento é automático. A cardíaca, nós não podemos pensar. O nosso coração tem que funcionar de maneira automática, porém, de uma maneira rápida. Então, o que é a fibra estriada cardíaca? Ela ganha as características da estriada esquelética, uma simetria do processo proteico de contração, é mononucleada, quer dizer, cada fibra tem um núcleo, porém a ação dela é uma ação involuntária. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Muscular estriada esquelética é cilíndrica, polinucleada, com uma simetria proteica, de ação voluntária e rápida. A fibra lisa, ela é mononucleada, sem simetria proteica, de aspecto fusiforme, em forma de ponta. A ação dela é involuntária. Agora, uma curiosidade.
A fibra lisa, quando se contrai, ela tem uma contração ondulatória. E essa contração é chamada de movimento peristáltico. É um movimento de cadência. E quando esse movimento é alterado por qualquer problema, ele se chama espasmo. O espasmo é a alteração do movimento peristáltico. Mas você conhece com o nome popular, cólica. A cólica é a alteração da contração da musculatura lisa. A musculatura estriada, ela reúne características das duas: cilíndrica, mononucleada, de contração involuntária com simetria proteica. Acontece que, independente dela ser estriada esquelética, estriada cardíaca ou lisa, existe alguém que dá a capacidade da fibra em se contrair, que é a característica fundamental dela, o que nós chamamos de contractibilidade, ou seja, a capacidade que uma fibra tem em contrair. E o que significa contrair? Significa reduzir de tamanho. Ora, para que ela possa reduzir, eu tenho que ter uma movimentação de alguma substância. E essa substância são proteínas. As proteínas, então, sejam estando arrumadas ou não, vão dar a característica de contractibilidade na estrutura muscular. Essas proteínas formam as chamadas miofibrilas. O que são as miofibrilas? São estruturas onde as proteínas se arrumam e estão presentes no citoplasma de cada fibrazinha dessa, de cada célulazinha dessa. Essas miofibrilas são formadas por unidades de contração denominadas de sarcômeros, que é o que nós vamos ver agora. O sarcômero, na realidade, é uma estrutura formada por duas proteínas, as proteínas denominadas de actina e miosina. A disposição é paralela. Então nós temos dois eixos formados pela miosina e três eixos formados pela actina. Na realidade, o que é contrair? É reduzir o tamanho do sarcômero. Na realidade, as proteínas de actina se deslocam, elas deslizam por cima da miosina, reduzindo então o que nós chamamos de espaço H. Então, quando essa actina se aproxima dessa, essa dessa e essa dessa, o sarcômero reduz, porque as linhas Zs, que são faixas proteicas, elas delimitam o sarcômero. Então, na realidade, eu tenho um sarcômero aqui, outro aqui, outro aqui. Todos eles reduzem o seu espaço H. Ora, se eu tenho alguma coisa presa numa ponta, presa na outra, a tendência delas é a aproximação. Então, na realidade, a contração muscular se dá por redução do sarcômero, porque as proteínas de actina deslizam por cima das proteínas de miosina. O detalhe importante é como elas deslizam, ou melhor, por que elas deslizam. Na realidade, existirá uma liberação de energia onde determinadas proteínas, cápsulas formadoras da miosina, vão empurrar a actina em direção contrária à linha Z. Vamos observar a fisiologia da contração, ou seja, como ocorre a contração muscular. Voltamos a observar o ATP. Olha ele de novo aí. Na realidade, ele vai liberar a energia para que haja esse deslocamento. O problema é, quem faz com que ele libere essa energia? Qual é a substância que vai permitir ao ATP liberar a energia para que a actina se desloque por cima da miosina? A própria miosina. A miosina, ela vai adquirir uma característica que nós chamamos de ATPase. A palavra ase indica que a ação é enzimática. Então a miosina, que é uma proteína estrutural, ela formou o sarcômero, atua como uma enzima, forçando o ATP a liberar a energia. Quando ele libera a energia, ele solta o fósforo e passa a condição de ADP. Esse ADP vai ser carregado. Quem o carrega? A respiração celular. Lembra? Libera energia, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, libera energia, carrega o ATP
ele volta à condição de ATP. Acontece que o nosso organismo consome muito ATP. E nem sempre a respiração celular se conseguiria repor a quantidade. Por isso, nós temos uma bateria de reserva, que se chama creatina. Durante o processo de produção de energia, a creatina é carregada e ela fica na condição de fosfocreatina. Quando a nossa atividade muscular é muito intensa, a fosfocreatina passa direto a energia para o ADP, transformando ele em ATP, a ação enzimática, a ação muscular. Aí você me perguntaria assim, por que a fosfocreatina vai transferir a energia para o ATP, depois o ATP sofre a ação para liberar essa energia para a ação muscular? Por que ela não libera direto para a ação muscular? Porque nós não podemos esquecer que a enzima é específica para onde ela age. A miosina só tem capacidade de liberar energia do ATP, não da fosfocreatina. Então a fosfocreatina tem que transferir a energia para o ATP então sofre a ação enzimática, libera para que a contração muscular aconteça. É um processo demorado? Não. É muito mais prático para o nosso organismo ter uma bateria de reserva do que depender exclusivamente da respiração celular para produzir todo o ATP necessário naquele instante de tempo para a contração muscular. Então a contração muscular depende não só da actina e da miosina, como da nossa carga de ATP. Se falhar, o sistema para de funcionar. Vamos falar agora no músculo, que vem a ser o quê? A fusão das fibras. O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco. Cada um deles é a reunião das fibras estriadas esqueléticas, estriadas cardíacas e a lisa. Vamos olhar aqui o músculo estriado esquelético, que é aquilo que a gente compra no açougue com o nome de carne. Na realidade, a carne é a musculatura do boi. E o que vem a ser a musculatura? Olha, eu tenho as miofibrilas que se reuniram formando um grande feixe que ganha uma capa, formando a fibra muscular como um todo, reúne várias fibras, olha só, conjunto de fibras musculares, e eu passo a ter o músculo como um todo. Então, na realidade, esse músculo como um todo nasceu das miofibrilas, onde eu tenho as unidades de contração, que juntos formam a miofibrila total, que forma a fibra muscular, o conjunto de fibras e o músculo. Então, o músculo nada mais é do que a fusão das fibras. E com isso, a capacidade de contração delas é mantida no conjunto do todo. Bom, agora voltando aqui depois dessa super aula, né, sobre o metabolismo. Então, podemos começar a falar um pouquinho sobre o fundamento da fisiologia na fadiga muscular. Bom, todos nós já sentimos de vez em quando essa fadiga, né, muscular. Ela faz parte das nossas condições de exercícios, né, de movimentos. A gente percebe a fadiga geralmente após um esforço excessivo, né, ou alguma tensão sustentada por muito tempo. Ela não é fácil de ter somente uma definição, né? Ela não tem uma definição aceita para todos, sim? Definido como a falta de capacidade de músculos, sim,
é a falta de capacidade de um músculo para continuar trabalhando. É um ponto que o músculo atinge o seu nível máximo e já não consegue mais responder, tá? Poderíamos dizer que se manifesta com a sensação de fraqueza e a exaustão, né? E acompanha também o desconforto, a dor, o incômodo, né? E até mesmo a incapacidade do músculo conseguir relaxar. Bom, em relação à definição do conceito de fadiga, é importante sublinhar a diversidade de trabalhos que embora sejam classificados e expressamente associados à fadiga, são claramente se afastam num conceito clássico, né, da fadiga, ou seja, é a incapacidade de produzir e manter um certo nível de força ou potência muscular, né, durante a realização de um exercício. Então, a fadiga muscular nada mais é do que a incapacidade que o músculo tem de produzir e manter uma certa força, né, uma potência muscular durante o período de atividades, tá? Então, a função de manter essa fadiga muscular, ela tem como sendo protetora, né? Que tendo a prevenção da deteriorização orgânica, né, da musculatura. Então, o ponto em que o corpo está manifestando essa fadiga muscular é o ponto que o músculo manda a informação de que, olha, eu já não posso mais, eu já não aguento mais tanto esforço, tá? Então, ela está relacionada com a proteção, né, que ela faz para manter o músculo. E também temos a eficaz, né, que ela faz com que haja uma diminuição, né, em qualquer um dos seus aspectos, que façam que afetam a aplicação da força, né? Que o ser humano consegue identificar uma dor, um mal-estar, né? Um incômodo, e ele consegue fazer com que diminua a intensidade da força atribuída nessa musculatura, para não ter uma interrupção muscular, né? Num período curto por esforço físico. Então, o que acontece no corpo é o seguinte: tem o movimento, né, os exercícios ou a força utilizada. Pode ser que junto com essa movimentação, né, do ser humano, tenha algumas mudanças no exercícios, né, uma mudança nos movimentos. Teria que existir uma recuperação, né, essa pausa e um retorno, né? E é nesse ciclo que existe que o pH, as energias e os hormônios, eles diminuem, né, dentro da musculatura, fazendo com que existe a destruição da fibra muscular, né? Que é nesse ponto que chega a fadiga muscular, o cansaço muscular, né? É nesse ponto que começa a apresentar a deteriorização da musculatura. Podemos falar que existe a classificação da fadiga muscular, tá? E isso vai de acordo com o tempo da aplicação do esforço físico, né? Que pode ser tanto aguda, subaguda e a crônica. Vamos falar um pouquinho delas agora no próximo slide. Bom, a aguda é aquela que aparece durante ou no final de um esforço, né? Durante a movimentação. Ou após uma ou várias sessões de trabalho, de exercício, seja qual for o motivo que houve
um alto nível de funcionamento dessa musculatura, tá? Em relação à aguda, existe o tempo de duração, que pode ser tanto curta ou quanto uma longa duração, tá? Uma larga duração. E temos também temos que averiguar o percentual do músculo utilizado, né? Se ele foi somente local ou se realmente foi um trabalho generalizado no corpo todo, tá? A subaguda, ela aparece após um carregamento intenso e acumulativo, né, de movimentos bruscos. E isso ocorre após um ou vários microciclos, tá, de intensas ou poucas sessões de recuperação. Então, é quando você trabalha com a musculatura, mas você consegue ter um período, né, umas pausas nas suas atividades. E temos a crônica, tá? Que ela aparece após um período com a presença de algumas fadigas anteriores, de alguns cansaços anteriores que ainda não foram realmente, que não tiveram uma pausa, né, no ritmo de atividades. Então, é a deteriorização da saúde, tá? Ela aparece após o tempo de algum treino, de competição, de um longo período, né, trabalhando, fazendo a utilização de forças, né, e sem nenhuma pausa para o descanso, tá? Bom, e também existe o lugar onde ela se apresenta, onde essa fadiga apresenta, tá? Elas são divididas em duas categorias. O central, que é a fadiga do sistema nervoso central, que reproduz a atividade de músculos por neuromotores, né? Então, é aquele cansaço, então, que o cérebro diz, ó, vai devagar que eu já não aguento mais mandar forças, né? Mandar cargas que possam te ajudar. Eu já não aguento mais, esse músculo já está cansado. E também existe o periférico, né? Que são o cansaço, a fadiga dos próprios músculos. Aqui no central, na fadiga do sistema nervoso central, ela está envolvida no desenvolvimento da fadiga, que são divididos em duas categorias, tá? Os fatores centrais, que devem causar a fadiga devido à perturbação da transmissão de neuromusculares entre o sistema nervoso central e com a membrana muscular, tá? E os fatores periféricos, que levam a uma alteração dentro do sistema nervoso central, ok? E o periférico, né, é a diminuição da tensão muscular, que está relacionada com a diminuição do potencial, né, da ação, que está acoplado com a excitação, com a contração e com os danos, né, envolvidos no ciclo da ponte cruzada, na presença do nível neural, tá, que ele é tanto inalterado ou aumentado, tá? Isso é a fadiga diretamente nos músculos, tá? Bom, outra característica da fadiga é o fato de depender da tarefa, né? Dos movimentos. Ou seja, as suas causas e os seus comportamentos variam consideravelmente de acordo com a maneira de que ela é induzida, do que o corpo é exposto a algum exercício, a algumas atividades em relação ao peso. Bom, é bacana, né, ressaltar que a fadiga muscular, então, ela depende do tipo, da duração e da intensidade do esforço, né, do esforço físico. Do tipo das membranas musculares ou das condições ambientais também e da adaptação do exercício que o indivíduo está exposto, tudo bem? Bom, então aqui, como já falamos,
que a central é a redução do nível neural ou do comando motor do músculo, né? Que tem como resultado em um declínio no desenvolvimento da tensão muscular. Tá? E a periférico é a diminuição muscular, né? Que está relacionada com a diminuição do potencial de ação. Né? É quando o músculo já está cansado. Que tem como acoplamento da excitação, da contração ou do dano no ciclo da ponte cruzada, né, que está presente no nível neural, que faz que ele é tanto inalterado ou aumentado, né, que faz a diminuição da tensão muscular, do potencial muscular, ok? Bom, a gente tem também, né, as características bioquímicas, ele está envolvendo sobre o aumento da concentração de fósforo, tá? Devido a derivada a partir da desintegração de uma fosfocreatina, né, no citoplasma, que é a parte da célula em que envolve o núcleo e que é delimitado pela membrana exterior, né? E esse é um importante contribuinte para a fadiga muscular. Então, o aumento da concentração de fósforo dentro da fotocreatina, né, no citoplasma, isso faz contribuir para a fadiga muscular. Então, é o aumento da concentração de fósforo, ok? E também, juntamente com a alteração o aumento, né, de concentração de fósforo, existe também a diminuição de ATP, tá? Que são os nucleotídeos fundamental na energia celular, tá? Que é especialmente em torno da junção do túbulo transversal, tá? Os túbulos transversais, para quem não sabe, são os extensores de sarcolema, né? Que são as membranas plasmáticas das fibras musculares. E então eles fazem esta invaginação, né? Perpendiculares, né? Eles tentam se adaptar com o comprimento da fibra muscular, tá? E juntamente com o retilício sarcoplasmático, que é o retílico endoplasmático liso das células musculares, tá? Que é altamente especializado em um papel para desempenhar a importante papel na contração e no relaxamento, né, do músculo. E é um ciclo que tem a dosagem, né, da concentração de cálcio muito alto, o que pode dificultar a contração da bomba de cálcio, né? E as fibras musculares, elas podem ser classificadas por suas propriedades contrátil, tá? E por sua coloração também. Existem 3 tipos de fibras musculares. A fibra branca, né? Que faz a contração rápida. A fibra vermelha, né? Ou a de contração lenta. E hoje em dia a gente fala muito também nos tipos de fibras intermediárias, tá? Que elas são mais suscetíveis e a transformação por tempo e tipo de esforço físico também. Elas se adaptam bastante, tá? E quando a fibra muscular se rompe, existe uma liberação de proteína, tá? Que normalmente ela é encontrada dentro dos músculos, dentro da musculatura, na corrente sanguínea. E dentre eles, os mais comuns são a mioglobina, tá? Que é a creatina, e o lactato desidrogenase, tá? Que faz com que, de tal maneira,
exista um aumento desproporcional na concentração dessas proteínas, nas proteínas no sangue, né, que indica os danos musculares que ocorreu. Então, o aumento dessa desproporção, né, na concentração dessas proteínas faz com que indica o dano muscular ocorrido, está bem? Bom, e quando existe o dano muscular, né, quando existe as lesões musculares, então existe algumas que eu pus para que vocês fiquem um pouco à parte e entendam mais ou menos sobre elas, tá? Existe a nossa contusão muscular, tá? Que ela é produzida por uma força externa no músculo, tá? Não afeta as fibras musculares e os tecidos cognitivos que envolve a musculatura, tá? E a sintomatologia consiste em uma zona inflamatória com ou sem hematomas, tá? E com dor tanto no repouso quanto na mobilização, tá? Existem as câimbras musculares também, que são terríveis, né? Que elas correspondem a aproximadamente 15% das patologias, né? Principalmente as de esportes, tá? O primeiro passo de uma tensão muscular ou uma contratura, tá? Então, antes talvez de uma tensão muscular, vem uma cãibra muscular. E essa sim é dura, hein? Então, ela é produzida por um estado de fadiga do músculo, por alterações metabólicas ou por falta de sais minerais, sódio, potássio, cálcio, tá? Ou porque o músculo sofreu alguma contração repentina quando ele não estava preparado, né? A sintomatologia, ela é caracterizada por uma dor aguda que produz o alongamento passivo do músculo, né? E muitas das vezes é uma pequena dor, né? Fica uma dor depois que a musculatura volta no lugar, então fica aquele incômodozinho ali com um pouquinho de dor. Temos também a tensão muscular, tá? Que é o alongamento muscular além do seu limite, ok? E se a distensão, né, se esse alongamento ocorrer por várias vezes em um curto período de tempo, isso pode ocorrer uma contratura, tá? Não é lesão anatômica, tá? É a exploração, e a exploração é realmente normal, tá? Não produz sintomas, exceto a dor envolvida no trabalho do músculo, né? A dor muscular. E não existe dor quando o músculo está em repouso. Bom, existe também as fraturas, né, das fibras, que ocorre quando o alongamento do músculo é muito intenso, dando origem à contração muscular repentina contra a resistência, sim, e produzindo a quebra das fibras musculares. A sintomatologia consiste em uma dor localizada intensa, né, que ela pode ser localizada assim, a ponta do dedo, né, digamos assim, porque realmente a localização fica muito, muito dolorida, né? Pode apresentar alguns pequenos nódulos aí correspondente ao hematoma produzido, né? E ela produz a impotência muscular e a dor ocorre tanto em repouso quanto em movimento. Bom, existe também a ruptura muscular, né? Que ela é produzida pela quebra de várias fibras musculares ou pela ruptura parcial do músculo, sendo o mecanismo da lesão muito semelhante à da quebra de fibra, tá? A sintomatologia, ela consiste em uma dor muito intensa também, com potencial de funcional imediata de todo o membro. Ele paralisa todo o membro porque é insuportável a dor. E ela vem acompanhada com
na localização, né, da ruptura, vem junto com o inchaço e a inflamação do membro afetado também, tá? E assim tornando uma grande contusão, né? É muito dolorido. E junto com os danos das fibras, tá? Existe também os edemas, tá? O edema é a inflamação ou inchaço de acúmulos excessivos de fluidos dentro das células, tá? Que podem ocorrer em diferentes áreas do corpo. É o acúmulo deste líquido, que é composto por água, sais minerais e também proteínas plasmáticas. Eles podem ser localizados ou generalizados, tá? E a retenção desses líquidos afetam os vasinhos capilares, que podem aumentar a pressão na área do trauma, ok? Gente, e agora para finalizar, vamos ver um outro vídeo rapidinho. Esse é um pouco bem mais curtinho, tá? Só para dar uma geral em tudo que foi dito já sobre o tema de fadiga muscular, ok? A fadiga muscular, ela é uma incapacidade metabólica e contrátil do músculo funcionar. Então, depois de um tempo dele ser sobrecarregado lá no exercício, ele não tem mais essa capacidade de contrair, ele começa a perder. Então, por mais que você faça força, ele não consegue ter a contração. Isso é um problema porque ele pode, se levado ao extremo, pode estar causando lesões. Pode ser uma lesão muscular, pode ser uma entorse numa articulação, no pé, no joelho, e aí pode levar até rupturas de ligamento e do próprio músculo. Então, é importante que a gente pratique atividade física, mas tem que ter o tempo de descanso, que seria de um tempo de 24 a 48 horas depois de uma atividade intensa. Então, no dia que você faz o exercício e está dolorido, não é interessante no dia seguinte fazer de novo. Quando praticar uma atividade física, dá o tempo de descanso. Quando você está começando, os intervalos são maiores, e aí num nível mais avançado, quando você tem um condicionamento um pouco melhor, dá para acelerar esse ritmo. E até atletas de ponta, a gente está vendo as Olimpíadas, eles têm também treinos de recuperação, tempos para esse músculo recuperar, porque isso vai levar à lesão, porque o músculo não está funcionando com toda a eficiência que ele precisa. Medidas para prevenir essa fadiga seriam uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, tempo de descanso. E a fadiga, ela pode vir tanto de uma atividade excessiva, quanto ela pode vir de algumas doenças que causam ela de forma crônica. Síndromes como as distrofias musculares e por exemplo, miastenia, que é uma outra síndrome que aí traz a fadiga de forma patológica. Essa pessoa tem que procurar um médico porque aí é uma doença que causa essa fadiga, mas normalmente a fadiga muscular vem da sobrecarga do exercício. E acho que a mensagem mais importante é estar tentando respeitar esse tempo de recuperação depois de uma atividade física. Então você faz a sua atividade física, que é muito importante, mas é importante também se hidratar antes e depois dela, é também fazer o descanso para dali um dia ou dois retomar essa atividade física. Porque senão você vai fazer uma lesão, e aí são inúmeras que a fadiga pode causar, e aí vai te tirar dessa atividade física, independente de qual seja. Muito bem, gente. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês sobre o que é a fadiga muscular, tá? Vou deixar o meu e-mail. Se tiverem algumas dúvidas, algumas inquietude aí, ó, me escreve que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Muito obrigada, desde já, tá? A gente se vê na próxima aula. Até mais!